Continuando com a onda de informações vazadas sobre OVNIs, hoje vamos conversar sobre casos que por anos foram lendas, mas que acabaram se confirmando com recentes arquivos confidenciais vindo a público. Você tá preparado? Então se acomoda muito bem aí, já pega uma coisinha pra beber ou pra comer, tá? Não se inscreva se esquecer também e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Caso 1. OVNI do Irã. O evento ufológico principal que teremos no vídeo de hoje ocorreu lá no Irã. Já demonstraram bastante interesse em saber sobre casos que ocorreram ao redor do mundo e acabaram não recebendo tanta atenção assim, né? O incidente ocorreu em 1976, quando um radar e algumas testemunhas perceberam um OVNI que estava sobrevoando a cidade de Teherã, que é ali a capital do Irã. O que fez esse caso tão interessante foi que algumas aeronaves chegaram a tentar alcançar esse tal OVNI. Porém, ao se aproximar, elas passaram a sofrer com drásticas interferências eletromagnéticas, que quase chegou a causar mortes, viu? A noite aterrorizante. Pra quem viveu ali no dia, a história foi bem mais tenebrosa do que eu jamais poderia contar aqui pra vocês. Segundo alguns relatos das supostas testemunhas do evento, aquela era uma noite normal de final de semana, onde muitas famílias saíram das suas casas pra curtir a noite pela cidade, algo normal. Porém, aqueles poucos que acabaram indo pra uma região mais afastada, mais ao nordeste da cidade, acabaram se deparando com um evento que mudaria suas vidas por completo. De acordo com as testemunhas oculares, era por volta de 9 horas da noite, quando eles estavam saindo de um restaurante para ir embora e se depararam com uma estrutura bizarra flutuando pela cidade, família. Na hora eles pensaram que era fruto da sua imaginação, mas como todos da família estavam vendo a mesma coisa, assim como algumas outras pessoas que estavam ali na rua, eles se deram conta de que o objeto era real. Estava acontecendo de fato, um OVNI bem diferente e estranho que parecia estar apenas ali meio que a passeio. Porém, o que fez o evento ser memorável para todos os envolvidos é que instantes depois da aparição do OVNI, caças da Força Aérea Iraniana apareceram para lidar com o objeto voador estranho. Só que, meus queridos, algo muito estranho aconteceu, já que ao se aproximar, todos os jatos seguiram por todos os lados perdidos, e um deles foi em direção ao solo rapidamente. Na hora todos pensaram que estavam testemunhando uma batalha contra extraterrestres, que a gente havia acabado de perder, e o desespero tomou conta de todo mundo, né? Imagina só, você vê coisas caindo, se mexendo, flutuando, um OVNI pra lá, do caça, não sei o que. Pô, cara, você no mínimo você vai achar que realmente invadiram a Terra e a gente perdeu. Você não pôde nem fazer nada, nem dar pitaco do que estava acontecendo. Bom, algumas famílias voltaram pro restaurante, onde geraram comoção, enquanto outras apenas fugiram para suas casas, torcendo para que o pior não acontecesse. O exército. Bom, se eu mencionei a ação dos caças, então você já entendeu que o exército esteve ali na hora do evento, né, para confirmar para todo mundo que ele aconteceu de verdade. Alguns minutos antes dos civis testemunharem os OVNIs, radares posicionados na região captaram a presença dessas aeronaves aí não identificadas. E o exército, claro, começou a agir, né? Assim, eles enviaram 3 caças F-4 para interceptar a nave invasora, acreditando que poderia ser algum atentado, alguma coisa que tava, né, alguém tentando invadir a nação, qualquer coisa do tipo. Porém, meus queridos, vocês sabem, né? Quando eu trago esse tipo de vídeo aqui é pra cobrir informação de fato e você vai ver muita coisa no desfecho dessa história, viu? Vem comigo entender agora o confronto. A batalha foi acirrada entre a nação iraniana e o OVNI. Não, na verdade não foi a batalha, que foi bem unilateral, né? O OVNI simplesmente ficou parado onde ele estava, mantendo o seu passeio pela cidade iraniana, quando os 3 caças se aproximaram em velocidade. Mas, meus queridos, segundo os relatos dos 3 pilotos, seus equipamentos começaram a funcionar de uma maneira curiosa ao se aproximar do OVNI. Para começar, todos os sistemas de navegação da nave, assim como os comunicadores de rádio, foram cortados imediatamente. Isso ao ficarem ao menos de 2 km do OVNI. Com isso, um dos pilotos já estranhou a situação e desviou sua rota, tentando entender o que estava acontecendo, né? Na hora, como não pôde conversar com os demais, ele imaginou que o problema tinha sido só com o seu jato. Ele desviou a rota por alguns instantes e depois de tomar uma distância boa, seus equipamentos voltaram a funcionar normal. Já os outros 2 pilotos decidiram continuar a perseguição, mesmo sem os seus sistemas funcionando. Porém, meus queridos, isso acabou quase lhes custando a
na vida. Um deles diz que chegou a travar a mira no alvo, porém quando acionou o disparo, seus sistemas de armas estavam completamente desativados. As metralhadoras giratórias eletrônicas não respondiam ao seu comando. Isso fez ele decidir que a melhor escolha seria acompanhar seu outro companheiro e deixar o combate antes que algo desse errado. Já o terceiro piloto tentou ser mais esperto. Vendo a posição do seu outro aliado, ele decidiu tentar ultrapassar o OVNI para encurralar ele. Só que, meus queridos, segundo o piloto, assim que ele chegou exatamente acima do OVNI e estava pronto para fazer a ultrapassagem, todos os sistemas da sua nave, incluindo o motor, foram desativados. Ele passou a cair à deriva por algum tempo, onde ele tentou manter ali algum controle da aeronave para simplesmente não cair por completo, né? O piloto até cogitou ejetar, fazendo com que a nave de alguns milhões de dólares caísse no solo. Porém, assim como os outros dois, no momento em que ele se afastou o suficiente do OVNI, ou aliás, o OVNI se afastou dele, seus sistemas voltaram ao normal e ele conseguiu pousar. Só que, bom, por muito pouco que o evento não acaba em tragédia, e de toda forma a humanidade meio que saiu humilhada de mais uma dessas batalhas. Se é que eu posso dizer assim, né? Se você está acompanhando os últimos vídeos aqui no canal, vai saber que todas as vezes em que a gente comentou sobre confronto entre OVNI e exército, incluindo dos Estados Unidos, que é o mais poderoso, né, que a gente sempre comenta, geralmente essas batalhas são bem unilaterais, onde nós tentamos realizar ataques que são facilmente ignorados, enquanto eles contam com tecnologia que nos imobilizam sem efetuar um disparo sequer. Então, meus queridos, isso aí meio que coloca um ponto, né? Será que os OVNIs estão tentando fazer alguma coisa de mal pra gente? Aparentemente não, né? Se eles quisessem fazer alguma coisa, dá pra entender que eles poderiam ter feito. Os registros oficiais. Por falar em Estados Unidos, batalha, galera lá toda muito bem equipada, acontece que apesar de não ter participado diretamente desse evento ufológico, eles estavam ali bem de olho no que aconteceu, viu? Sendo responsáveis por manter um dos registros oficiais desse caso. É claro que isso só foi descoberto recentemente, né? Quando o Pentágono ali liberou diversas informações sobre casos de OVNIs antigos. Bom, nesse evento em particular, ele foi supervisionado pela DIA, NSA e CIA, além de contar com a participação do secretário de Estado John Chiefs. Bom, além deles, vários militares de alta patente ali do exército iraniano estavam diretamente envolvidos com o evento que veio ao público, que passaram a confirmar a sua veracidade quando as informações vazaram. De acordo com todos que estavam perto desse evento memorável, é claro, eles afirmaram que eles estavam certos de que era uma nave extraterrestre. Mas e você? O que é que você achou desse caso, hein? Caso 2. O primeiro encontro ufológico da Rússia. Ainda na linha de eventos ufológicos que poderiam ter passado despercebidos por terem ocorrido em outros países, né? Temos o que supostamente era o primeiro contato entre o governo russo com seres extraterrestres. Esse caso é ainda basicamente formado por rumores, mas que, segundo alguns dos envolvidos na história, há registros oficiais que ainda podem vir a público confirmando o caso definitivamente, tá? Por hora nós vamos nos manter com as informações que temos. Bom, a gente tem que até torcer para esse caso ter sido verdadeiro, viu? Já que ele é uma das supostas únicas vitórias da humanidade contra um OVNI. O evento. O ano era 1942, 3 anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, toda a atenção dos esforços russos ali era pra, né, grande parte para manter o exército ali, a guerra, tudo que estava acontecendo. Não era um período muito tranquilo, né? Inclusive do Brasil, o Brasil estava voltado ali pro conflito na Europa. Então, bom, dá pra entender que o mundo todo estava ali preso nas atenções, né? As forças aliadas na época já estavam bem avançadas na linha do eixo, que estava a apenas 3 anos de perder a capital de Berlim, que consequentemente ocasionaria na divisão dela entre os Estados Unidos e a União Soviética, e daria o início à Guerra Fria. Só para você ter um contexto histórico bem claro e resumido do momento que esse evento ocorreu, tá? Fazendo com que ele meio que passasse despercebido até mesmo para a própria população russa da época. Na realidade, o caso só se manteve vivo e passou a ser conhecido pelas pessoas no mundo por conta dos poucos envolvidos ali na região, que mantiveram a história viva em suas famílias, passando para os filhos, eventualmente para os netos, para os turistas, enfim, boca a boca, né? E olha, meus queridos, ainda bem que eles fizeram isso, porque essa história é muito boa, viu? A queda.
Era no meio da madrugada de uma semana qualquer, onde os moradores do estado russo Sverdlovsk seguiam com as suas vidas, provavelmente ali tendo uma boa noite de sono, né, e para alguns uma boa noite de insônia. Bom, naquela noite, mesmo que você não tivesse, a insônia iria aparecer para você. Isso porque, segundo testemunhas que estavam acordadas em suas casas, de uma hora para outra, os alarmes de ataque aéreo acionaram, com a população imaginando que poderia ser alguma investida dos inimigos, até porque eles estavam em guerra mundial naquele momento, né? Porém, família, quando as unidades de defesa russa foram acionadas e o equipamento antiaéreo focou no alvo que tinha invadido seus radares, um disparo foi feito em sua direção e, ao que tudo indica, foi um acerto perfeito. De acordo com testemunhas oculares, os disparos puderam ser vistos em direção a um grande OVNI que estava voando muito alto. Quando eles atingiram o alvo, o céu foi tomado por uma luz muito forte, fazendo a noite virar dia por alguns instantes, sendo seguida, é claro, de uma gigantesca explosão que com certeza até fez algumas pessoas voltar a dormir desmaiado, no caso, né? Depois dessa explosão, as testemunhas alegaram que viram uma imensa bola de fogo caindo diretamente contra o solo, desaparecendo em meio à floresta distante e acabando em mais uma grande explosão no impacto com o solo. Presença militar. Como naquela época toda a cidade tinha um pouco de exército, servindo mais como olheiros para caso de algum ataque inimigo começasse a rolar por lá, né? Não demorou muito para que algumas equipes se organizassem e avançassem até o local. Segundo a população, por mais que eles tenham nitidamente observado um alvo claramente diferente de qualquer avião que existia naquela época ali, eles estranharam o fato de que os militares tentaram emplacar uma narrativa ali de que eles tinham derrubado um bombardeiro dos alemães. Mas bom, um tanque de combustível de um bombardeiro jamais teria capacidade de criar um mini sol por alguns instantes no meio da madrugada, né? Os militares também colocaram um toque de recolher para todos os habitantes, impedindo que aqueles mais curiosos tentassem entender esse caso. Confirmações. Quando eu disse que esse caso era só rumores, eu tava mentindo. Não, talvez mentir seja uma palavra muito forte, né? Apenas montei uma narrativa mais emocionante aqui pra vocês. Isso porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar bem mais assustados com esse relato depois que souberem que há informações oficiais da KGB que foram liberadas quando os arquivos confidenciais vieram a público, isso recentemente, tá? Onde até um general supostamente confirma a existência daquele caso. Segundo a versão do general Adi Ponomarko, ele era responsável por organizar uma unidade especial da KGB, projetada exclusivamente para coletar e monitorar todas as informações sobre fenômenos místicos e inexplicáveis que aconteceram dentro e fora da União Soviética. De acordo com o general, o evento do OVNI de 1942 ocorreu quando os russos perceberam a presença da aeronave, tentando entrar em contato com ela e disparando logo em seguida. Ele conta que ficaram surpresos com o impacto e terem conseguido até derrubá-la de fato. Depois, eles foram até o local, onde recuperaram os destroços do suposto OVNI e o corpo de um suposto extraterrestre, que teria sido levado para o coronel A. Grigorev, que era meio que o chefe do departamento científico da KGB nessa época. É claro que essas são supostas informações tiradas de supostas evidências coletadas da internet, né, meus queridos? Porém, eu vou falar uma coisa pra vocês. Estamos vivendo a era com maior informações sobre ufologia, sobre OVNIs, sobre vida fora da Terra, e eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso foi real? Você acredita realmente que existem mais informações aí sendo ocultadas? Deixa aí nos comentários, porque eu tenho certeza que em breve vai ter muita coisa sendo explanada e eu vou cobrir tudinho por aqui, tá bom? Bom, esse foi o caso do OVNI na Rússia de 1942. A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!